Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dylan e eu vou falar sobre os parênteses de Poisson e as suas aplicações na mecânica clássica. Mas antes de discutir sobre o tema propriamente dito, a gente tem que introduzir as equações fundamentais que regem a mecânica clássica, que são as equações de Euler-Lagrange e as equações de Hamilton, né? As equações de Euler-Lagrange correspondem a um sistema de n equações diferenciais de segunda ordem. Por quê? Porque existem n coordenadas generalizadas ao todo, né, no espaço de configuração. E é um sistema diferencial de segunda ordem, por quê? Porque existe a variável temporal atuando sobre a coordenada generalizada, fornecendo a velocidade generalizada, e sobre a velocidade generalizada atua outra derivada temporal. Então a gente tem aqui uma equação diferencial de segunda ordem. Como existem n coordenadas generalizadas, n equações diferenciais de segunda ordem. No caso das equações de Hamilton, a gente tem duas n variáveis independentes, os n momentos canônicos conjugados e as n coordenadas generalizadas, de modo que a gente tem duas n equações diferenciais, um sistema de duas n equações diferenciais. Mas aqui, diferentemente das equações de Euler-Lagrange, as equações são de primeira ordem na variável temporal, porque existe somente uma derivada temporal atuando sobre cada uma das variáveis independentes, sobre as coordenadas generalizadas e os momentos canônicos conjugados. E quando a gente analisa essas equações, a gente percebe que, do ponto de vista matemático, elas não fornecem muita informação, né? As próprias equações de Hamilton, quando nós tentamos obter soluções, né, equações de movimento para sistemas mecânicos com o uso das equações de Hamilton, a gente percebe que o processo algébrico, na realidade, é até mais trabalhoso do que se a gente tivesse obtido as equações pelo método de Euler-Lagrange. Então, no que a gente ganha em introduzir as equações de Hamilton na mecânica clássica? As equações de Hamilton, elas não são utilizadas para obter equações de movimento. Elas são utilizadas para que a gente possa fazer uma investigação mais estrutural da mecânica clássica, né? Investigar como ela se comporta, quais os desdobramentos que ela possui quando nós utilizamos esse tipo de expressão, quando nós utilizamos as equações de Hamilton. Então as equações de Hamilton elas servem mais como uma ferramenta investigativa do que propriamente uma ferramenta de solução de problemas, né? E a gente vai investigar ao longo desse trabalho como essas equações de Hamilton podem ser usadas para obter diversas informações sobre sistemas mecânicos, informações inclusive muito importantes. Aqui a gente vai introduzir a chamada notação simplética, né? Ou seja, a gente considera uma matriz eta, uma matriz coluna, com duas n linhas, as n primeiras linhas correspondendo às n coordenadas generalizadas do espaço de fase, e as n últimas linhas correspondendo aos n momentos canônicos conjugados, né? E a gente introduz uma matriz, a matriz J, que é uma matriz quadrada de ordem 2n, né? E diferentemente do modo como eu escrevi aqui, a matriz J é uma matriz quadrada de ordem 2n, muito embora aqui pareça que ela é uma matriz quadrada de ordem 2. Mas por que ela é uma matriz quadrada de ordem 2n? Porque esse zero aqui, na verdade, é uma matriz nula, n por n, e esse i é uma matriz identidade n por n, de modo que a gente tem duas n linhas e duas n colunas, então é uma matriz quadrada de ordem 2n. E em notação simplética, as equações de Hamilton podem ser expressas da seguinte maneira: eta ponto é igual a j del h del eta, em que eta ponto é a matriz coluna formada pela derivada de cada um dos etas, né? Ou, escrito em termos das variáveis do espaço de fase, os n momentos canônicos conjugados e as n coordenadas generalizadas. Então a gente toma a derivada temporal de cada uma dessas variáveis. E aqui a gente tem j vezes del h del eta, que é essa matriz aqui. Del h del q1, del h del qn e assim por diante até del h del pn. E a gente vê que isso daqui, na verdade, conduz às equações de Hamilton. Se a gente tomar, por exemplo, o produto, né, dessa primeira linha da matriz pela coluna dessa matriz aqui, a gente obtém o seguinte: nas n primeiras colunas, a gente vai ter só zeros. Na coluna de número n mais 1, vai ter o 1 que vai multiplicar esse del h del p1. Então fica q1 ponto é igual a del h del p1. Né? E a gente já obteve a relação para os momentos, para as coordenadas generalizadas, perdão. Agora, para os momentos canônicos, a gente vai multiplicar, esse P1 ponto vai cair com esse menos 1 dessa matriz identidade aqui negativa, e esse menos 1 vai coincidir justamente com del H del Q1. Então fica P1 ponto igual a menos del H del Q1, certo?
quando a gente faz a multiplicação. Então, que a gente obtém as equações de Hamilton. Então, isso aqui nada mais é do que um modo mais simples de escrever as equações de Hamilton, só que utilizando a notação simplética, ou notação matricial, né? Agora vamos falar das transformações canônicas. O que são as transformações canônicas? Transformações canônicas nada mais são do que transformações que preservam a forma da hamiltoniana, né? Normalmente, quando a gente escreve as equações de movimento, eu mesmo já disse isso, que a hamiltoniana normalmente toma uma forma muito complexa, que é muito difícil de resolver algebricamente. Então a gente tenta reescrever essa hamiltoniana numa forma mais simples, introduzindo novas variáveis. E a gente introduz essas variáveis novas através de transformações canônicas. No caso, a gente vai introduzir aqui a matriz Xi, que é a matriz das variáveis transformadas. Ela também é uma matriz coluna de duas n linhas, em que as n primeiras linhas formam as coordenadas generalizadas transformadas, e as n últimas linhas formam os n momentos canônicos conjugados transformados, né? Então, a gente obtém essa matriz aqui, que é a matriz das variáveis transformadas. Agora, se a transformação é canônica, isso pela própria definição de uma transformação canônica, a gente deve ser capaz de passar de uma variável para outra através de funções geradoras, que nós veremos mais adiante. Então a gente pode escrever cada um dos Xi, a gente escreve aqui um Xi, né, a iésima componente dessa matriz, a iésima linha, como sendo função do zeta1, eta2 até eta2n. Ou em notação matricial a gente escreve desse modo. E cada um dos zeta's como sendo função dos Xi1, Xi2, Xi2n, ou a gente escreve desse modo. Então, existe uma relação de intercâmbio, né? A gente consegue passar de uma variável para outra e da outra para uma facilmente através da função geradora que a gente vai introduzir daqui para frente, né? Agora, como é que a gente expressa as equações de movimento em função dessa nova variável transformada? Bom, para a gente expressar a equação de movimento, a gente tem que tomar a derivada temporal, né? A gente tem que descobrir como esse sistema evolui com o tempo. Então, tomando a derivada temporal, como cada Xi é função de 2n etas, então a gente tem soma sobre j, em que j é uma variável que toma valores de 1 até 2n, né? Um índice que toma valores de 1 até 2n, del Xi del eta j, eta.j. Essa relação a gente obtém pela regra da cadeia. Agora a gente introduz uma matriz, que é a matriz jacobiana de transformação, que é a matriz que cada elemento da matriz é dada por esse termo aqui. Então o termo na iésima linha, jésima coluna, tem essa expressão aqui. Certo? Essa daqui é a matriz jacobiana de transformação. Nada mais é do que a matriz que relaciona as duas variáveis, né? A gente vê isso bastante quando a gente estuda cálculo 3, né? Quando a gente quer calcular integrais triplas e passa, por exemplo, de um sistema de coordenadas cartesianas para um sistema de coordenadas polares. A gente usa bastante matrizes jacobianas de transformação. E aqui não é diferente. A gente está querendo passar dessas variáveis originais para as variáveis transformadas. E a gente passa através dessa matriz aqui. Agora, utilizando essa relação que a gente obteve aqui, a gente pode reescrever isso aqui em notação matricial, como sendo essa expressão aqui. Xi ponto é m eta ponto. Mas a gente viu lá em cima, quando a gente estava estudando as notações simpléticas, que a equação de Hamilton em notação simplética toma essa forma aqui. Então, se ela toma essa forma aqui, a gente escreve eta ponto igual a j del h del eta, e substituindo nessa equação, a gente tem m j del h del eta. Só que os etas, porque a transformação é canônica, também podem ser esboçados, expressos, como função de cada um dos xis, dos dois n xis. Então a gente escreve del eta j, del h del eta j, perdão, como sendo uma soma sobre i, em que i toma valores de 1 a 2n, de del h del xi del eta j. Em notação matricial, isso fica del h del eta, m transposto, del h del xi. E esse m transposto aqui parece que foi introduzido do nada, mas na verdade a gente vai utilizar ele assim dessa maneira para que a multiplicação entre essas duas matrizes seja possível. Se a gente utilizar somente o m, sem ser a transposta da matriz m, a gente não vai conseguir fazer a multiplicação entre matrizes, então a gente tem que tomar o transposto. E escrevendo esse del h del eta nessa expressão aqui, a gente obtém o seguinte: eta ponto é igual a mj m transposto del h del xi. A gente substituiu del h del eta por m transposto del h del xi. Mas, do mesmo modo como eta ponto é j del h del eta, a gente pode escrever xi ponto como j del h del xi. Tá aqui. Então a gente escreveu dessa forma, subtraindo j del h del xi de ambos os membros, né, ou passando esse
termo para o membro da direita, aqui fica uma matriz coluna. Muito cuidado, esse zero aqui denota uma matriz coluna, né, formada somente por zeros, uma matriz coluna de 2n elementos, 2n linhas, né? MJM transposto menos JDOH-deoxi. A gente fatora esse DOH-deoxi em evidência, coloca ele aqui, fica MJM transposto menos J. Só que esse DOH-deoxi não pode ser zero. Por quê? Porque pela condição de canonicidade, a transformação preserva a forma da hamiltoniana. Então ela não pode anular a hamiltoniana, pura e simplesmente. Então esse termo aqui tem que ser zero. Se esse termo é zero, isso é equivalente a dizer que MJM transposto é igual a J. E essa daqui nada mais é do que a condição para que uma transformação seja canônica, só que escrita em notação simplética, né? Agora falando das funções geradoras. A gente considera, para esboçar todo o conteúdo e a teoria de funções geradoras, a gente considera duas lagrangianas equivalentes, que nada mais são do que duas lagrangianas que se distinguem uma da outra por meio da derivada temporal de uma função arbitrária qualquer, uma função φ. Né? Essa definição de lagrangiana equivalente vem diretamente do princípio de Hamilton, né? De que a ação é invariante sobre lagrangianas equivalentes. Mas a gente não vai introduzir isso aqui, porque senão isso tomaria muito do nosso tempo, né? Então a gente vai considerar somente essas duas lagrangianas. Essa lagrangiana expressa em termos das variáveis originais. Aqui a gente tem as coordenadas generalizadas, as velocidades generalizadas originais e as velocidades generalizadas e coordenadas generalizadas transformadas, né? Qzinho, Qzinho ponto, Qzão, Qzão ponto. E aqui a gente vai utilizar a relação que introduz a hamiltoniana, que nada mais é do que uma transformação de Legendre. A gente vai escrever isso para cada uma das lagrangianas. Fica soma sobre i de Q.i pi menos h, e da lagrangiana L' fica soma sobre i de Qzão i ponto pi menos k, em que k é a hamiltoniana transformada, certo? Substituindo nessa relação aqui, a gente obtém o seguinte: Q.i pi menos h é igual a soma sobre i de Qzão.i pi menos k mais dφ dt, certo? A gente vai introduzir esses termos em somatório num único somatório. Então, Q.i pi menos Qzão.i pi fica assim, mais k menos h dφ dt. Multiplicando ambos os membros por dt, fica assim, né? Então, o dt mata o dt do qi ponto, fica só dqi, e mata o dt do Qzão i ponto, fica só dQzão i. Então, fica esse termo, aqui fica multiplicado um dt e dφ, né? Então, isso sugere pra gente o quê? Que φ é uma função de Qzinho, de Qzão e do tempo. Então, φ é uma função de Qzinho, Qzão e do tempo. Então, tomando a diferencial de φ, fica dφ é igual a soma sobre i, porque não se esqueça, esse Qzinho e esse Qzão correspondem a uma coleção de Qs, são n Qzinhos e n Qzões, certo? Então, soma sobre i, em que i toma valores de 1 até n, ΔΦ, ΔQi, dQi, mais ΔΦ, ΔQzão i, dQi. E aqui ΔΦ, dt, expressando aqui a dependência temporal explícita, né, de φ com relação à variável t. E comparando essas duas equações aqui, a gente imediatamente observa que ΔΦ, ΔQi, que multiplica dQi, é igual a pi. E ΔΦ e pi, né, é igual a menos ΔΦ, ΔQzão i. Tá aqui essas relações. Então isso aqui é uma função geradora. Uma função geradora cujas variáveis independentes são Qzinho e Qzão. Existem outras, né? A gente pode construir outras funções geradoras. Uma função geradora, por exemplo, em que as variáveis independentes são Pzinho e Pzão, Qzão e Pzinho, e assim por diante, né? Existem diversas funções geradoras. Para aqueles que estão interessados no assunto, né, o Goldstein mostra como a gente pode obter essas funções geradoras basicamente utilizando transformações de Legendre dessa função φ aqui originalmente, né? Então, caso vocês estejam interessados em mais funções geradoras, vocês podem ver os livros, o livro Classical Mechanics do Goldstein, que é muito bom e trata sobre esse assunto também. E aqui nós vamos introduzir finalmente, né, os parênteses de Poisson. Para a gente introduzir esse parêntese de Poisson, a gente considera uma variável dinâmica qualquer, f, que depende de Q, P e T, ou seja, depende de T tanto explicitamente quanto implicitamente através das variáveis do espaço de fase, as coordenadas generalizadas e os momentos canônicos. E a gente quer saber como essa variável evolui no tempo, como todo problema de mecânica, né? A gente quer saber como um determinado sistema mecânico evolui no tempo. Para a gente fazer isso, a gente toma a derivada temporal. df dt
Lembrando que esse Q e P são coleções de Qs e Ps, né? Então, são N Ps e N Qs. Soma sobre K de del F del QK, Q.K, ou dQK dt, mais del F del PK, dPK dt ou P.K. E aqui del F del T. Substituindo as equações de Hamilton, ou seja, escrevendo Q.K como del H del PK e P.K como menos del H del QK, a gente obtém essa relação aqui. E esse termo identificado pelo somatório corresponde ao que a gente chama de parênteses de Poisson das funções f e h relativamente às variáveis q e p. Mas, em diversos problemas, a gente não precisa tratar necessariamente da hamiltoniana. Essa função h pode ser uma função qualquer. Então, introduzindo isso de modo mais geral, os parênteses de Poisson de duas funções quaisquer, f e g, relativamente às variáveis q e p, é soma sobre k de del f del qk del g del pk menos del f del pk del g del qk. Então, tudo que a gente fez aqui foi substituir no lugar desse h um g, né? E note aqui que os parênteses de Poisson não dependem do tempo, eles são definidos a menos da derivada temporal, né, da derivada parcial em relação ao tempo. E isso é muito importante, porque em diversos problemas, a variável temporal explícita, né, f dependendo explicitamente do tempo, isso acontece muito raramente. E quando acontece, não é uma situação de interesse físico. Então não é uma grande perda de generalidade definir os parênteses de Poisson sem a variável temporal explicitamente, né? Em notação matricial, a gente pode escrever isso aqui, ó. Fg relativamente a cada uma das variáveis da matriz eta, ou seja, os Qs e os Ps, é del F del eta transposto J del G del eta, certo? E a gente pode ver que isso aqui conduz de fato aos parênteses de Poisson. Como? Expandindo, né? Não tem jeito. Então a gente expande aqui, del F del eta essa matriz, del F del eta 1, del F del eta n e assim por diante, escrevendo em termos das variáveis do espaço de fase, a gente obtém essas relações aqui, né? Então, tomando a transposta, essa matriz que era uma matriz coluna vira uma matriz linha, uma matriz com duas n colunas, certo? E aqui, del G del eta. A gente escreve a matriz del G del eta, né? E agora em termos das variáveis do espaço de fase, fica del G del Q1, del G del Qn e assim por diante até del G del Pn. E fazendo a multiplicação, a gente nota que isso aqui de fato conduz ao parênteses de Poisson. Como? A gente toma o produto dessa matriz linha por essa coluna aqui. Vai ficar, para as n primeiras linhas, essas n primeiras linhas vão estar sendo multiplicadas por zeros. Então esse termo aqui não aparece. Aparece o del F del P1. Então del F del P1 fica multiplicado por esse menos 1 da matriz identidade, que vai gerar esse termo aqui, ó. E multiplicando esse termo aqui, menos del F del P1, pela matriz del G del eta, ela vai cair justamente com esse termo aqui, ó, del G del Q1, certo? Então, a gente obtém justamente as equações dos parênteses de Poisson, a relação dos parênteses de Poisson através dessa notação matricial, né? É só expandir as matrizes e ver que esse produto matricial de fato corresponde a um escalar real. Isso aqui é um escalar real, é uma matriz 1 por 1, é um número, né? Então, é isso aí. E aqui a gente novamente tomou a transposta para garantir que essa multiplicação de matriz seja possível, né? Se a gente não tomar, essa multiplicação de matriz não pode ser efetuada. Agora a gente vai introduzir os chamados parênteses de Poisson fundamentais, né? Que são parênteses de Poisson muito utilizados quando a gente quer atestar a canonicidade de uma transformação. Se uma transformação é canônica, a gente usa os parênteses de Poisson fundamentais. Os parênteses de Poisson de QI e QJ, utilizando a definição de parênteses de Poisson, fica soma sobre K, em que K toma valores de 1 até N, né? Aqui fica del QI, del QK, del QJ, del PK, menos del QI, del PK, del QJ, del QK. Só que, pela própria definição das equações de Hamilton, os Qs e os Ps são independentes entre si. Eles formam duas N variáveis independentes. Então, Q não depende de P, e P também não depende de Q. Então, del QJ, del PK dá zero, e del QI, del PK dá zero. E esse somatório aqui dos parênteses de Poisson fica igual a zero. E agora, fazendo isso para os PIs, a mesma coisa. Os Ps não dependem dos Qs, então as derivadas ficam iguais a zero, e aqui também dá zero. Agora, vamos tomar entre os Qs e os Ps, né, os parênteses de Poisson entre QI e PJ. Fica a soma sobre K, del QI, del QK. Isso aqui gera um delta de Kronecker, delta de K. Del PJ, del PK, também gera um delta de Kronecker. E aqui fica as derivadas, e a gente sabe que essas derivadas são iguais a zero, porque os Qs e os Ps são independentes entre si. Então fica delta de K,
vezes delta de JK. Mas como delta é a matriz identidade, né, só que expressa de um outro modo, a gente pode escrever que essa matriz é simétrica. Tomando a transposta, delta de K igual a delta de KJ, e isso daqui fica justamente igual a delta de J. Então, as parentes de Poisson entre QI e PJ nada mais são do que 1 se I é igual a J, ou 0 se I é diferente de J, né? E essas relações são muito utilizadas para verificar se uma transformação é canônica. Então, por isso que eles são chamados de parentes de Poisson fundamentais. Agora a gente vai verificar a invariância dos parentes de Poisson sob transformação canônica, né? A gente novamente recorre à definição, só que aqui em notação simplética. Parente de Poisson FG, eta, é del F del eta transposto, J del G del eta. A gente quer mostrar que os parentes de Poisson nas variáveis escrito relativamente às variáveis eta é igual aos parentes de Poisson escritos relativamente às variáveis xi. Então a gente vai ter que escrever de algum modo esses del F, del eta e del G del eta como função de um del F del xi e del G del xi. Então vamos fazer isso aqui para ver de fato que os parentes de Poisson não mudam sob transformações canônicas. Del F del eta transposto é, pela regra da cadeia, né, considerando que cada um dos etas é função dos xis, né, como a gente viu pela canonicidade, fica del xi del eta, del F del xi. Esse del xi del eta a gente escreve como sendo M transposto, né? Aqui novamente a gente tomou o transposto para garantir que essa multiplicação entre matrizes seja possível, né? Então fica M transposto e del F del xi. Isso aqui a gente obtém pela regra da cadeia. Agora, tomando a transposta de um produto entre matrizes, a gente inverte a ordem do produto. Então fica del F del eta transposto. E o transposto da transposta é a matriz original. Fica del F del eta transposto vezes a matriz jacobiana. Esse M aqui é a matriz jacobiana, né? E procedendo de maneira análoga para del G del eta, a gente tem del xi del eta vezes del G del xi. Esse del xi del eta é a matriz jacobiana transposta. E aqui a gente tem del xi del eta. Substituindo aqui, a gente tem del F del eta transposto, MJ transposto, del G del xi. Né? A gente substituiu todo esse termo aqui, que a gente obteve, no lugar dessa expressão. Só que a transformação é canônica por hipótese, né? Se ela é canônica por hipótese, MJ transposto é igual a J. E isso fica del F del xi transposto, J del G del xi, que é FG, parente de Poisson, relativamente às variáveis xi. Então a gente acabou de mostrar, através dessa cadeia de igualdades, que os parentes de Poisson não mudam sob transformações canônicas, né? Agora vamos falar de algumas propriedades algébricas muito importantes para os parentes de Poisson. A primeira propriedade algébrica é a antissimetria, né? Ou seja, a parente de Poisson G é igual a menos GF, né? Ou seja, invertendo a ordem, a gente tem que colocar um sinal de menos no parente de Poisson. O parente de Poisson também é bilinear, ou seja, alfa F mais beta GH, a gente faz como se fosse uma distributiva, né? Ou seja, alfa F fica multiplicando o H, então alfa FH, o alfa sai do parente de Poisson, e beta G multiplicando H, o beta sai dos parentes de Poisson, fica parente de Poisson GH, certo? E também essa propriedade aqui, que é uma propriedade muito importante, que é o equivalente da regra do produto, só que para os parentes de Poisson, né? Não é exatamente, mas é o equivalente. E a gente não vai demonstrar essas três propriedades aqui, porque elas são relativamente simples de serem demonstradas. É só recorrer à definição e expandir esses termos aqui que vocês obtêm essas relações. Mas o que a gente vai mostrar de fato é a identidade de Jacobi. A identidade de Jacobi nada mais diz do que a soma das permutações cíclicas dos parentes de Poisson de três funções quaisquer f, g e h é igual a zero. Agora, isso aqui, diferentemente desses três casos, não é nada óbvio, né? Então a gente vai demonstrar que isso aqui acontece, né? Utilizando uma denominação especial. Porque essa identidade de Jacobi envolve uma demonstração que é muito trabalhosa se a gente for escrevendo termo a termo. Então a gente vai utilizar uma notação especial para simplificar a demonstração. A gente considera f índice i como sendo del f del eta i. Então toda vez que você vê o f, ou g, ou h, é a derivada dessa função com relação à iésima componente da matriz eta. E aqui também. O g e j é a derivada cruzada, a gente vai expressar desse jeito aqui. O único que a gente não vai expressar como sendo uma derivada cruzada vai ser a matriz J. A gente vai escrever o elemento da iésima linha e jésima coluna da matriz J
como sendo J de J. Isso daqui não expressa a derivada cruzada, até porque J é uma matriz constante, né? A matriz J é formada pela matriz nula e a matriz identidade, então é uma matriz constante. A gente só escreveu isso aqui para simplificar a notação e escrever isso aqui, né? Agora, essa notação matricial, se a gente for escrever em termos de componentes, fica assim, né? Em que aqui está subentendido o somatório sobre as variáveis I e J, né? A gente está utilizando aqui a convenção de Einstein, né? Que índices repetidos a gente utiliza para omitir o somatório. Então fica F, J e J. E aqui a gente expande esses parentes de Poisson, certo? A gente expandiu esse, agora a gente vai expandir esses aqui. Só que a gente não pode utilizar os mesmos índices. Então a gente vai utilizar dois índices diferentes agora. LK, por exemplo. Então fica GL, J de LK, HK. A gente expressou essa definição aqui em componentes. Então, isso daqui, como eu disse, é uma derivada, certo? Por causa dessa notação. Então a gente vai utilizar a regra do produto. Fica a derivada do primeiro, JLK é constante, então a derivada não atinge o JLK, vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. JLK novamente permanece constante. Agora, fazendo a distributiva, a gente obtém essas duas parcelas aqui, né? Agora, vamos considerar uma outra permutação cíclica dos parênteses de Poisson. Essa permutação aqui, HFG. A gente considerando isso, a gente novamente vai expandir os termos utilizando a definição. Fica HK, JKL, FGL. E expandindo esse parente de Poisson aqui, novamente a gente tem que utilizar em índices distintos, né? Então a gente coloca os índices I e J. Não à toa, porque a gente vai fazer alguma coisa com relação a esses índices. A gente quer que esses índices que aparecem aqui apareçam aqui também. Então fica HJKL, tomando a derivada, fica a derivada do primeiro vezes o segundo, matriz J constante, no caso aqui o elemento, né? Vezes o primeiro mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E aí a gente distribui e obtém duas parcelas. Duas parcelas, né? Então, a gente considera agora esses dois termos aqui. O termo identificado pelo algarismo romano 1, pelo número romano 1, e pelo número romano 4, né? Então, considerando esses dois termos, a gente separou eles aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai somar membro a membro. Somando membro a membro, a gente obtém isso aqui, ó. Essa expressão reescrita. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai supor, e é algo que a gente tem que supor para que a identidade de Jacobi seja demonstrada. Se a gente não considerar essa suposição, a identidade de Jacobi não é válida, né? Então, supondo que f e g sejam continuamente diferenciáveis, as derivadas cruzadas são iguais, certo? Pelo teorema de Schwarz. Então, se essas derivadas são iguais, a gente pode escrever GLJ como GJL. Então, aqui a gente copiou o GLJ e no lugar do GJL a gente escreveu GLJ. Então, a gente tem alguns termos comuns aqui que a gente pode fatorar. Fatorando, o J e J é comum, o FI é comum, o GLJ é comum e o HK é comum. Ficam esses dois termos distintos aqui, JLK mais JKL. Agora, note que a matriz J é antissimétrica por definição. Porque se a gente toma a transposta da matriz J, a gente obtém essa matriz aqui, que nada mais é do que a negativa da matriz original. É uma matriz antissimétrica. Então, essa soma é a soma de elementos de matrizes antissimétricas. Ou seja, isso aqui é igual a zero. Agora, a gente provou para essas duas parcelas, né? Só que cada parêntese de Poisson vai gerar duas parcelas, ao todo a gente vai ter 6 parcelas, né? E a gente pode fazer igual a gente fez nesse caso aqui, separando duas a duas, de modo que a gente vai obter matrizes antissimétricas que somadas dão zero, né? Então, isso daqui pode ser feito para as demais permutações cíclicas e a gente prova a identidade de Jacobi. Eu não vou fazer isso aqui porque o vídeo vai ficar muito longo e porque é uma extensão do que a gente já fez aqui, né? Não é nada muito diferente do que a gente já tem feito aqui, né? Agora vamos falar da identidade de Jacobi. A identidade de Jacobi ela é muito útil porque ela tem uma interpretação matemática muito interessante. Se a gente pudesse imaginar que os parênteses de Poisson são um funcional que age operando uma espécie de produto entre duas funções f e g, a identidade de Jacobi diz que esse produto não é associativo. E não só isso, a identidade de Jacobi mede o efeito que isso produz sobre o resultado final. O efeito que alterar a sequência dos fatores na multiplicação vai produzir sobre o resultado final, né? Geralmente, a gente sabe que o produto de duas funções quaisquer, escalares,
E mesmo entre matrizes é associativo, né? Ou seja, independentemente da ordem com que a gente realiza a multiplicação, o resultado final é o mesmo. Isso é válido para escalares, para matrizes e até mesmo por produto escalar entre vetores, mas não é verdade para os parentes de Poisson, e a identidade de Jacobi diz isso para a gente. Diz que isso não é verdade. Se a gente alterar a sequência dos fatores multiplicativos, a gente altera o resultado final, né? Agora vamos falar sobre álgebra de Lie, que parece ser um assunto desconexo em relação à identidade de Jacobi, mas não é. A álgebra de Lie nada mais é do que um espaço vetorial em que, se um produto entre duas funções quaisquer, x e y, satisfaz as propriedades de antissimetria, bilinearidade e a própria identidade de Jacobi, esse produto, né, integra o que a gente chama de álgebra de Lie. Então, os parentes de Poisson satisfazem essas três propriedades aqui, né? Então, eles integram a chamada álgebra de Lie. Mas eles não são únicos que fazem parte desse espaço algébrico, né? O comutador entre duas matrizes também satisfaz essa relação. E até mesmo o produto vetorial entre dois vetores satisfaz essa relação também. Satisfaz e integram o chamado álgebra de Lie. Agora, por que tanto os parentes de Poisson, quanto o comutador integram o espaço da álgebra de Lie, a gente pode dizer que existe uma similaridade matemática no parente de Poisson e no comutador quântico, porque eles vêm do mesmo espaço vetorial, o espaço da álgebra de Lie. É óbvio que a descrição da mecânica clássica é muito diferente da mecânica quântica. Na mecânica clássica, se eu conheço a coordenada generalizada de um sistema e o momento canônico, no espaço de fase fica completamente determinada a evolução temporal do sistema. Eu consigo determinar a posição e a velocidade daquele sistema em qualquer instante. Já a mecânica quântica não, ela não é determinística, ela é probabilística. Ou seja, se eu conheço com grande precisão a posição de uma dada partícula, a coordenada generalizada, né? Então eu tenho que admitir uma imprecisão correspondentemente grande para o momento canônico, e vice-versa. Se eu conheço com grande precisão o momento canônico, eu tenho que admitir uma imprecisão muito grande para a posição daquela partícula, né? Então eu não consigo conhecer simultaneamente com um bom grau de precisão a velocidade e a posição de uma partícula, né? Diferentemente do caso da mecânica clássica. Então, em termos de descrições físicas, a mecânica clássica e a mecânica quântica são muito distintas, mas elas são similares em termos da estrutura matemática com que elas se desenvolvem, né? E é daí que surge, inclusive, o chamado princípio da correspondência, que foi formulado por Niels Bohr, um dos grandes contribuintes para a teoria da mecânica quântica, né? Que diz que, para grandes números quânticos, ou seja, grandes quantidades de energia e grandes órbitas, os cálculos fornecidos pela mecânica quântica e a mecânica clássica devem concordar, eles não podem ser distintos. E isso não é válido só para a mecânica clássica e mecânica quântica, não, né? No caso da mecânica relativística, por exemplo, se a gente pega as equações de Einstein para um corpo cuja velocidade é muito inferior à velocidade da luz, as equações de Einstein se reduzem justamente às equações de Newton, né? Para referenciais inerciais. Então, olha que interessante, né? O princípio da correspondência ele é válido não só para esse tipo de situação na mecânica clássica, na mecânica quântica, mas para diversos outros ramos da física, né? Então a gente pode ver que essa similaridade matemática é que valida esse princípio da correspondência. E até mesmo do ponto de vista da formulação das equações de movimento, elas têm uma estrutura muito parecida também do ponto de vista matemático. As equações de movimento, na versão clássica, né, para um determinado corpo no espaço de fase, as equações de movimento são modeladas assim: df dt, aqui fh, que surge daquela definição, né, mais del f del t. Enquanto que na versão quântica, os parentes de Poisson são trocados, substituídos pelos comutadores quânticos e existe esse fator aqui de 1 sobre h, que é como se fosse um fator de correção, né? E essa similaridade que existe entre a mecânica clássica e a mecânica quântica corresponde justamente ao que a gente chama de quantização canônica, né? Ou seja, é possível passar da mecânica clássica e da mecânica quântica de forma natural para o limite de grandes números quânticos. Isso daqui é a chamada quantização canônica. Agora a gente vai avaliar como os parentes de Poisson podem ser utilizados para obter constantes de movimento. A gente considera novamente uma variável dinâmica qualquer, que é a função de Q, P e T, e depende do tempo tanto explícita quanto implicitamente. Então, tomando a derivada temporal,
a gente obtém essa expressão, né? Que são os parentes de Poisson. A gente definiu daqui os parentes de Poisson, mas deu F deu T. Então fica FH, parentes de Poisson, mas deu F deu T. Agora, interessante é o caso em que F é QI de T. Se F é QI de T, então essa derivada parcial desaparece, porque F é uma função de uma única variável. Fica só dQI dt, que é QI ponto, que é QIH, substituindo F no lugar de QI. Agora, expandindo esse parente de Poisson, QIH, isso gera justamente del QI del QK, del H del PK, menos del QI del PK, del H del QK. Então, como Q como os Qs e os P são independentes, esse termo vai a zero. Isso aqui é um delta de Kronecker, que mata esse somatório K e fica del H del PI. Então, a gente obteve uma parcela aqui já das equações de Hamilton, né? Aqui são as equações de Hamilton, só que expressas sob a formulação do parente Poisson. Se f agora é igual a pi de t, novamente a derivada parcial desaparece porque essa é uma função de uma variável. Fica pi ponto pi h, soma sobre k, de del pi del qk, que é igual a zero. Então essa parcela aqui já vai a zero. Menos del pi del pk, del h del qk. Esse delta de Kronecker mata o somatório em k, fica menos del H del QI, e a gente obtém a outra parcela das equações de Hamilton. Então a gente pode ver que os parentes de Poisson também podem ser utilizados para recuperar as equações de Hamilton, né? O que mostra o quanto ele é poderoso do ponto de vista matemático e físico, né? Então vamos considerar agora um caso especial em que f é uma constante de movimento. Se f é uma constante de movimento, essas equações aqui, ó, as equações de movimento, ficam reduzidas a df dt igual a zero. Então df dt igual a zero. A gente pega esses dois termos aqui, passa esse FH para o outro lado, e utilizando a propriedade antissimétrica dos parentes de Poisson, a gente obtém isso daqui. Agora, se f não depende explicitamente do tempo, esse termo vai a zero e a gente obtém que parente de Poisson HF é igual a zero. Né? Agora, um caso ainda mais especial surge quando a gente tem duas constantes de movimento. Se a gente conhece duas constantes de movimento, FG, a gente pode afirmar com base nessa relação aqui que del F del T é HF, porque F é constante de movimento por hipótese, e G também é constante de movimento, então del G del T é HG. Tomando a derivada temporal, do mesmo modo como a gente fez aqui, só que no lugar de F, a gente vai colocar FG. Então d dt de FG fica parente de Poisson FGH, outro parente de Poisson, mais del T de FG. Só que lembra aquela propriedade algébrica dos parentes de Poisson equivalente à regra do produto para derivadas? A gente vai usar ela aqui. Então fica a derivada do primeiro parente de Poisson segundo mais primeiro vezes derivada de G, né, que é o segundo. Agora, a gente está supondo que essas são constantes de movimento. Então no lugar de del F del T, a gente pode substituir HF. E no lugar de del G del T, a gente pode substituir HG. Isso diz pra gente que ddt de FG é igual a essa expressão aqui. Mas isso daqui nada mais é do que a soma das permutações cíclicas dos parentes de Poisson de três variáveis, três funções quaisquer. Ora, mas isso daqui é a identidade de Jacobi. E a gente viu que essa identidade de Jacobi fornece que isso aqui é igual a zero. E isso daqui é o chamado teorema de Poisson. Ou seja, o parente de Poisson de duas constantes de movimento é também uma constante de movimento. Né? Então isso aqui é muito importante, a gente pode utilizar isso para obter outras constantes de movimento. Em geral, na maior parte dos casos, isso não é muito útil, mas existem casos nos quais o teorema de Poisson pode ser utilizado para buscar uma terceira constante de movimento a partir de duas já conhecidas. Então isso aqui é muito interessante. E por fim, a gente vai falar das transformações canônicas infinitesimais, né? Vamos considerar uma variável transformada que é dada pela sua variável original mais um acréscimo. No caso aqui, uma coordenada generalizada, transformada, é igual a coordenada generalizada original, mais o acréscimo. Então, a gente vai definir esse delta de QI como sendo um epsilon de FI de QPT. E aqui também o momento canônico conjugado é a coordenada original mais o acréscimo. Então, fica PI mais epsilon de GI QPT. A gente definiu esses delta QIs e delta PIs dessa maneira. Agora, recordando que a gente tinha escrito para funções geradoras, a gente escreveu uma função geradora, ela deve satisfazer essa relação aqui, né? Substituindo, a gente tem que no lugar de PI, a gente vai colocar PI mais epsilon GI, em que GI é função de QPT, a gente só omitiu para simplificar a notação, não sobrecarregar muito essa equação. E aqui no lugar de DQI, a gente toma o diferencial de Qzão I, fica DQI mais epsilon DFI. Tá aqui, epsilon DFI, mais K menos H dt, e aqui igual a DFI.
Agora, fazendo a distributiva, vai surgir um menos PI dQI que vai matar esse PI dQI aqui, né? E vai ficar menos PI dFi, menos epsilon PI dFi, menos epsilon GI dFi, e menos epsilon quadrado, que vem desse termo aqui, GI dFi. Então, beleza. Esse termo a gente pode desprezar, porque epsilon é um parâmetro infinitesimal, como a gente já tinha introduzido, né? Então, epsilon ao quadrado é muito pequeno, então a gente vai tomar como desprezível. Então, essa expressão se reduz a essa daqui. Menos epsilon PI dFi, menos epsilon, aqui faltou um menos epsilon, GI dQI, mais K menos H dt igual a dφ. Agora, vamos analisar essa transformação a um intervalo de tempo fixo, ou seja, diferencial em t vai a zero. A gente obtém essa expressão aqui. Fatorando os epsilons, lembrando que aqui tem um epsilon ao quadrado, né? Um epsilon, perdão. Fatorando o epsilon, aqui fica, esse epsilon aparece aqui, fica uma soma sobre i de menos pi dFi menos gi dQi. Dividindo ambos os membros por epsilon, fica dφ sobre epsilon igual a soma sobre i de menos pi dFi menos gi dQi. E a gente define essa função φ sobre epsilon como f. De tal modo que quando a gente toma diferencial de f, fica diferencial de φ sobre epsilon. Porque epsilon é constante, né? Pelo modo como nós introduzimos ele. Mas a gente quer expressar essa função f em função de q, p e t. Né? Então essa diferencial da f aqui ela é inoportuna para a nossa demonstração. Então a gente vai tentar fazer ela desaparecer aqui. Como? Utilizando uma transformação de Legendre. Então fica dpi fi é igual a fi dpi mais pi dfi. Então, colocando menos pi dfi de um lado, a gente obtém fi dpi, a gente faz aparecer a diferencial em p, menos dpi fi. Então, substituindo na função original, a gente tem esse termo aqui, no lugar de menos pi dfi, a gente colocou fi dpi, ó, e menos dpfi. A gente passa essa diferencial de pi fi para o outro lado. Aqui a diferencial da soma é a soma das diferenciais. Então, somando as diferenciais, a gente tem f mais soma sobre i de pfi. E a gente define essa função como uma função g. De tal modo que essa expressão se reduz a isso aqui. fi dpi menos gi dqi. Isso aqui é igual a dg. Mas como a gente queria que g fosse uma função de q, p e t, a gente pode também tomar a diferencial de g desse modo aqui. Então fica uma soma sobre i de del g del qi dqi, mais del g del pi dpi. E del g del t dt, que não é muito útil aqui, porque a gente está avaliando essa transformação a um intervalo de tempo fixo, né? Agora, por comparação direta entre essas duas expressões, a gente tem aqui o seguinte, ó. Gi é menos del g del qi. Ou menos gi é igual a del g del qi, né? E del g del pi é igual a fi. Então tá aqui. Isso daqui gera esses resultados. Ou ainda, multiplicando ambos os membros por epsilon, né? Lembrando que a gente tinha definido o delta de qi como epsilon fi qpt e o delta de pi como epsilon gi qpt. Multiplicando ambos os membros por epsilon, a gente obtém isso aqui, certo? Delta de qi e aqui delta de pi e delta de qi. Em parênteses de Poisson, a gente considera a matriz eta novamente, formada pelas duas n variáveis do espaço de fase, epsilon, parênteses de Poisson, eta, g. Só que no lugar desse eta, e esse eta aqui é a matriz que a gente tinha dito, né? A matriz coluna, formada pelas duas n variáveis do espaço de fase. Só que olha que interessante, a gente vai considerar um caso particular, em que no lugar de epsilon, a gente vai considerar um dt. Ou seja, o parâmetro infinitesimal, a transformação canônica, é uma transformação infinitesimal no tempo. E esse g, em vez de ser qualquer função, vai ser a função h, a hamiltoniana do sistema. Substituindo, fica delta de eta é igual a dt, parente de Poisson, eta h. Mas pela própria definição que a gente viu lá em cima, isso daqui é as equações de Hamilton escritas em parênteses de Poisson. Então fica eta ponto dt. Esse eta ponto dt, mata o dt daqui, mata o dt do eta ponto, fica d eta. Então, a gente obtém essa equação aqui. Isso daqui, então a gente tem qi é igual a qzão i, perdão, é igual a qzinho i mais delta qi, mais o delta qi é o dqi, e aqui pzão i é igual a pi mais delta pi, só que o delta pi, a gente viu aqui em cima, é dpi. Isso daqui nada mais é do que uma expansão em série de Taylor das variáveis transformadas.
certo? Então, a gente pode considerar isso como sendo uma expansão em série de Taylor no tempo dessa função aqui, das variáveis transformadas. E o que isso aqui está dizendo para a gente? Isso daqui está dizendo para a gente que a gente pode avaliar o movimento de um sistema como sendo resultado de uma função geradora. Só que essa função geradora não é qualquer função, que a gente viu aqui não é uma função g qualquer, é a hamiltoniana do sistema. Então isso daqui diz que a hamiltoniana é a função geradora do movimento. Ou ainda a gente pode esboçar de outro modo. A gente pode interpretar o movimento de um sistema de um instante t0 a um instante t qualquer como uma sucessão de transformações canônicas infinitesimais no tempo cuja função geradora é a hamiltoniana. Então a gente pode reinterpretar completamente a mecânica clássica sob a ótica das transformações canônicas. Isso daqui mostra pra gente que as transformações canônicas, diferentemente do que a gente achava, elas não são simplesmente ferramentas que auxiliam a simplificar a forma da hamiltoniana. Não, são elas quem ditam a evolução temporal de um sistema, né? Então é isso que as equações estão dizendo. Então isso mostra o quão importante são os parênteses, o quão importantes são os parênteses de Poisson, né, para a mecânica clássica, porque eles permitem uma reinterpretação completa da formulação teórica das equações de Hamilton, né? Bom, gente, então é isso, né? Eu não consegui falar sobre tudo aqui, mas até porque o vídeo ficaria muito mais longo, né? E já estourei um pouco o tempo. Mas aqueles que estão interessados, vocês podem verificar o livro Classical Mechanics, do Goldstein, que tem uma discussão muito interessante também sobre parentes de Poisson, e o livro de Mecânica Analítica, do Nivaldo Lemos, né? Que também traz uma discussão riquíssima sobre parentes de Poisson, inclusive com aplicações na mecânica estatística, né? Nas minhas notas também, eu tenho um conjunto de notas feito em LaTeX, eu coloquei a importância que os parentes de Poisson têm para a mecânica estatística, né? Eu não consegui colocar aqui, mas basicamente os parentes de Poisson podem ser utilizados para obter o teorema de Liouville, né? Então isso é muito importante para a mecânica estatística, né? Então, basicamente é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Caso vocês queiram uma descrição mais detalhada, verifiquem os livros do Goldstein e do Lemos, ou até mesmo as minhas anotações em LaTeX. E é isso, eu agradeço a todos que assistiram até aqui, e até a próxima.